Olá, pessoal do 7º ano do Instituto Ana Nery. Bom, nós vamos começar hoje no capítulo 5, tá? Que começa aí falando sobre a industrialização brasileira, tá? Aí na página 54 do livro de vocês. Gente, quando a gente fala de industrialização, a gente tá falando aí no caso do setor secundário, certo? Então a gente já viu aí algumas coisas do setor primário e agora a gente vai começar aí a tratar do setor secundário, que é o setor realmente da industrialização. Como vocês sabem, a gente teve a primeira revolução industrial, foi no século XVIII, né? E ela começou lá na Inglaterra. O Brasil, a gente só teve as primeiras indústrias, no caso, a partir do século XX, só a partir da década aí de 1930. Então, nós temos aí o que nós chamamos de industrialização tardia ou retardatária, né? Porque nós tivemos aí quase 2 séculos depois para ter as primeiras indústrias aqui no Brasil. Aqui no início do capítulo de vocês diz assim, ó: durante todo o período colonial, a agricultura foi a base da nossa economia, ou seja, nós éramos, né, um país agrícola, além de sermos um país também agrário. Qual é a diferença de país agrícola e país agrário? Gente, país agrário, tá? Deixa eu colocar aqui. Ó, país agrário vai ser sempre quando nós temos a maior população, né, morando aí na zona rural. Agrário, no caso, vai ser o contrário de urbano, tá? De urbanização. Então, a urbanização vai ser quando a gente tem a maior parte da população morando na cidade. E país agrário, quando a gente tem a maior população morando aí na zona rural. País agrícola. Gente, o país agrícola, no caso, é o país que sobrevive aí, no caso, da agricultura, tá certo? Então, país agrícola, país que tem uma base econômica aí, a partir da agricultura. E país agrário, quando a gente tem a maior parte da população morando na zona rural. Então, nós somos, né, o Brasil é um país agrícola, mas não é mais um país agrário, porque a gente tem mais de 85% da população, tá? Quase 90% já, da população morando na zona urbana. Então, nosso país continua sendo agrícola porque a gente continua sobrevivendo aí da agricultura, tá? Do agronegócio. Então, diz assim, principalmente, continuando a leitura, principalmente porque nos mantinha atados aos interesses da metrópole. Nesse caso, quando a gente era colônia de Portugal, né, a nossa metrópole, né, Portugal, era quem nos, tinha a nossa relação comercial diretamente com a metrópole. A gente não podia vender, exportar para nenhum outro país, né, sem ser permitido aí por Portugal. Então, nós passamos muito tempo sendo colônias de Portugal até a nossa independência, tá? Em 1822. Então, enquanto não éramos, né, país, de fato, quando éramos colônia de Portugal, nossa relação era direta com eles. Então, todos os produtos agrícolas, todos os produtos, né, que nós tínhamos aqui, de recursos minerais, de recursos naturais, toda a nossa matéria-prima, ela era exportada aí, no caso, para Portugal, porque nós tínhamos aí um pacto colonial. A partir dessa independência, né, a gente começou a fazer relações comerciais com outros países. Por isso que também a gente teve a nossa industrialização aí bem tardia, tá certo? Uma industrialização retardatária. Aí, continuando aqui, diz assim, que impunha várias barreiras à nossa industrialização. Somente a partir do século XIX é que podemos falar em industrialização no Brasil. Até então, as atividades se resumiriam à instalação de algumas pequenas fábricas. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, um rápido e intenso processo fez a indústria assumir o comando da economia. Como se deu a evolução da atividade industrial e sua importância na economia brasileira, é o tema deste capítulo que estudaremos a seguir. Gente, aí embaixo nós temos uma imagem, né, de uma indústria e diz assim: no Brasil, quase todos os produtos industrializados eram importados da Europa, principalmente da França, Inglaterra e Alemanha. Na foto, uma pequena fábrica brasileira no final do século XIX.
No século XIX, finalzinho do século XIX, a gente já tinha algumas fábricas aqui no Brasil. Só que não eram realmente indústrias, né? No caso, como a gente conhece, indústrias de base. Não eram metalúrgicas, petroquímicas, não eram siderúrgicas. Então, as indústrias que a gente tinha aqui no final do século XIX eram indústrias aí voltadas para produtos primários, produtos realmente de base, tá certo? Eram, no caso, indústrias aí de material de construção, de vela, de cerâmica, de sabão, de tecido. Então eram indústrias mais básicas, tá? De produtos mais simples. Os produtos, no caso, voltados aí para a indústria metalúrgica, siderúrgica e petroquímica, só vieram a partir de 1930, ou seja, só a partir do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, a partir de 1945, foi que a gente começou a ter uma industrialização de fato, uma industrialização mais sólida e mais firme aqui, que nos fez, né, parar de depender tanto dos produtos importados aí dos países da Europa, tá certo? Se bem que nós ainda continuamos, né, com toda essa relação aí de importação e exportação, porque a gente continua ainda importando muito produto agrícola, tá? Muitos produtos da agricultura e continua ainda exportando muito produtos aí industrializados, principalmente produtos tecnológicos, né? Dos Estados Unidos, do Japão, dos próprios países da Europa, tá certo? Então, ó, página 54, a gente começa realmente a entrar nesse processo histórico, né, de como a industrialização ela surgiu. Lembrando que a industrialização ela só foi possível no nosso país por causa dos ganhos, né, do lucro aí da economia do café. Então, a economia do café no século XIX, aí com a chegada dos imigrantes, a gente teve uma rápida ascensão dessa economia, que foi a economia do café, que foi o que manteve o nosso país por muito tempo. Com o lucro do café, né, muitos cafeicultores começaram a investir em outros setores. E um desses setores aí foi principalmente a industrialização, tá certo? Por isso que a industrialização ela também começou lá na região sudeste, que era onde a gente tinha a cafeicultura mais forte, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Aí na página 54 ainda diz assim: o café propiciou as bases da industrialização. Durante o período colonial de 1500 a 1822, ou seja, do descobrimento, né, aí, pelos portugueses, né, até a nossa independência, a agricultura foi a base da economia brasileira. Era praticamente proibida a instalação de estabelecimentos comerciais e industriais na colônia, já que os produtos trazidos aqui concorreriam com os da metrópole portuguesa, o que consequentemente diminuiria seus lucros. Por isso, durante todo esse período, a base econômica do Brasil foi a exploração agrícola ou mineral com uso de mão de obra escrava voltada para a exportação, denominada de plantation. Então, ó, gente, a gente passou muito tempo, né, explorando a mão de obra escrava, passou muito tempo sendo aí colônia de Portugal e a gente passou muito tempo, no caso, vivendo aí às margens do que a metrópole queria, né? Então, enquanto não tínhamos a nossa independência, nós vivíamos aí da nossa base do setor primário, tá? Vivendo aí da agricultura, da pecuária, do extrativismo, tanto mineral, quanto animal, quanto vegetal. Então, a gente vivia aí numa base de setor primário, tá? Somente quando a gente ganhou a independência aí de Portugal, foi que a gente começou a fazer essas relações comerciais, e aí, no caso, para o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é comércio e serviços, ok? Então, ó, durante a primeira metade do século XIX, quando nos tornamos um império, a produção e exportação de café se tornou a principal atividade econômica, responsável pelas mudanças sociais e econômicas em nosso país. Como a gente viu nos primeiros capítulos, gente, a gente viu que a gente teve 4 ciclos econômicos muito importantes aqui no nosso país. Um desses ciclos foi o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a mineração e a pecuária. Então, a economia do café, ele veio para, no caso, não tentar diminuir, mas tentar barrar um pouco essa questão da gente dividir por ciclos. A gente dividir aí por setores específicos, tá? A economia do café ela veio aí para trazer para o nosso país uma industrialização, aliás, uma economia muito forte que deu base para a industrialização, tá certo? Então, a economia do café ela foi o principal
fator. Aí, o café também teve participação fundamental na substituição da mão de obra escrava pela assalariada. Gente, com a economia do café, a gente já não tinha mais pessoas trabalhando aí como escravos. Tanto é que a gente teve a chegada de muitos imigrantes aqui no nosso país, né? E eles trabalhavam aí em troca de salários. A gente sabe, no caso, que depois da independência do Brasil, o Brasil ele ganhou muitas relações comerciais com a Inglaterra. E a Inglaterra ela era completamente contra essa parte aí, no caso, da escravidão, tá certo? Então, por isso que nós tivemos aí um processo acelerado, né? E em 1888, a gente teve a abolição da escravatura. Ainda continuam existindo escravos aqui no Brasil. Sim, até hoje a gente ainda tem pessoas que trabalham, né? A gente tem pessoas aí com trabalho escravo aqui no nosso país, infelizmente. Mas a escravidão, de fato, como era institucionalizada, né? Como era uma mão de obra oficial, a gente não tinha mais a partir de 1888. Então, por isso que na economia do café a gente já tinha mão de obra assalariada. E essas mesmas pessoas que trabalhavam aí na economia do café foram as que começaram a trabalhar também na industrialização, tá certo? Aí continuando, ó. Em 1850, devido à pressão da Inglaterra, houve o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Nessa época, a produção de café estava em alta e atraiu imigrantes europeus, que além de se tornarem alternativa aos escravos negros, se tornariam os primeiros trabalhadores da indústria que começavam a nascer. Então, gente, com a pressão, no caso que a Inglaterra fez aí, no caso do nosso governo brasileiro, a gente começou a ter aí o fim da escravidão, né? E os primeiros indícios para a industrialização. Lembrando que a industrialização ela começou lá na Inglaterra. E com a nossa relação comercial diretamente com a Inglaterra, nós também podemos aí desfrutar do início da industrialização, tá certo? Aí, com o aumento da importância do café, a cidade de São Paulo, principal produtor brasileiro, tornou-se o centro econômico e financeiro do país. E por causa de seu processo de urbanização, desenvolveram-se várias atividades ligadas ao setor terciário, como comércio, escolas, hospitais, redes de água e esgoto, iluminação pública, transportes urbanos, bancos, além de indústrias. Aos poucos, os lucros obtidos com as exportações de café passaram a ser investidos na industrialização do país. Então, ó, nessa época também a gente teve o início, gente, da rede ferroviária, tá? Então, as primeiras ferrovias, né, começaram a ser trazidas aqui para o país por um homem chamado Barão de Mauá. Então, ele começou a colocar a ferrovia que ligava aí a exportação, né, no caso do café, ligava as plantações do café até o porto. Então, esse escoamento aí dessa produção trazia muitos lucros. Então, a ferrovia ela melhorou bastante essa questão aí da exportação. Nós, claro, né, que exportávamos principalmente aí para os países europeus, os melhores grãos de café eram levados para a Europa. Ainda hoje acontece dessa forma, tá certo? No caso, essa forma aí, no caso de exportação, com a economia do café, fez também surgir outras coisas, tá? Como a questão aí do crescimento das cidades, o crescimento da zona urbana, e a gente começou a ter aí, no caso, o início do setor terciário, que é de comércio e de serviços. Com a chegada também da família real aqui no nosso país, a gente começou aí a ter, no caso, o Colégio Imperial, né? A gente começou a ter a biblioteca, bancos, o Banco do Brasil surgiu nessa época também. Então, a gente começou a ter várias outras coisas aí no final do século XIX, tá certo? Foi, de fato, a urbanização aí do estado de São Paulo. Lembrando que São Paulo, ela foi aí, no caso, a pioneira na plantação do café, né? No caso, na economia do café. Também foi a pioneira aí na industrialização, tá certo? E como vocês viram aqui no início desse parágrafo, que diz assim, São Paulo tornou-se o centro econômico e financeiro do país. Até hoje, né? Tanto é que a gente chama São Paulo de coração econômico do país, tá certo? Aí na página 55 diz assim, porém as indústrias eram poucas e se resumiam no final do século XIX. As indústrias de bens de consumo não duráveis. Bens de consumo não duráveis são as indústrias principalmente alimentícias, tá, gente? São indústrias que produzem algumas coisas que não chegam a durar um ano, tá bom? Então, são produtos aí, no caso, alimentícios,
cosméticos, são produtos aí de bens de uso rápido, tá ok? Aí, como fábricas de cerâmica, tijolos, móveis, tecidos, roupas, ferramentas, material de construção, dentre outros. Isto é, indústrias que não exigiam grandes investimentos para serem instaladas. Então, a gente vai ter aí também, para agravar a situação, as máquinas que essas indústrias utilizavam eram compradas dos países que haviam começado o processo de industrialização nos séculos 18 e 19 na Europa Ocidental. Então, para a gente começar a nossa industrialização, a gente teve que comprar, no caso, o nosso primeiro maquinário aí dos países que tinham industrialização no tempo certo, né? No século 18 e início aí do século 19, tá bom? Aí, portanto, chegávamos ao século XX exportando produtos agrícolas, que são menos valorizados, e importando máquinas e equipamentos industriais, geralmente mais caros. Até hoje, nós continuamos nessa mesma prática, né? Nós exportamos aí produtos agrícolas, que são um pouco mais baratos, e exportamos aí produtos tecnológicos, que são mais caros, tá bom? Aí, na fase da expansão para o interior do estado de São Paulo, a atividade cafeeira começou a sentir o problema de escassez da mão de obra, tanto escravizada quanto livre. Para contornar a situação, muitos latifundiários do café incentivaram a imigração. Na foto, colheita de café no final do século XIX como emprego de mão de obra assalariada e imigrante. Então, nessa época, gente, final do século XIX, a gente recebeu muitos imigrantes, né? Poloneses, italianos, ucranianos. Então, várias pessoas vieram aí dos países da Europa para trabalhar realmente aqui na economia do café e, consequentemente, ficaram para trabalhar aí nas primeiras indústrias, tá certo? Então, o processo de industrialização, ele, no caso, substituiu, né, entre aspas, as outras economias que a gente tinha aqui no nosso país. Tanto é que no século XX a industrialização ela passou a ser mais importante aí no caso do que a agricultura, apesar de sermos ainda um país agrícola, de vivermos aí do agronegócio, mas um dos principais setores que mantém o nosso país é a industrialização, tá certo? Então, ó, a gente continua aqui, no caso, na página 55, nas nossas próximas aulas, tá? Bons estudos!